Maria da Anunciação Costa Santos e sou da Congregação das Irmãs Oblatas do Sagrado Coração de Jesus. Na vida religiosa eu estou há 11 anos, assim, né? Eu posso dizer que há 15, porque teve a formação inicial do aspirantado e postulantado, mas de votos eu tenho já 11 anos. A importância da vocação religiosa para mim, primeiro porque é um dom de Deus, é um chamado, é um dom de Deus. E esse chamado que Deus me fez tem que ser correspondido e respondido com generosidade. Claro, é uma resposta que você vai dando no cotidiano. E a gente não tem que responder de qualquer forma. Então, por que para mim é importante? Porque, para mim, desde o início da minha caminhada, eu sempre digo a Deus: foi você que me escolheu, eu não queria. Mas eu dei a minha resposta e quero corresponder a essa resposta com fidelidade, com perseverança. Não quero transformar o mundo, mas eu quero que eu seja um testemunho para as pessoas, que eu posso ajudar através da minha doação total. E de modo particular, essa doação ela perpassa no meu acolhimento pessoal, em prol de uma vocação maior, que é rezar e doar a própria vida em todos os sentidos, no meu cotidiano, no meu fazer, pela santificação dos sacerdotes. Então, a importância da vida religiosa para mim é ser essa ligação e de fazer essa ponte da minha vida, sendo essa hóstia consagrada como oblação para a santificação dos filhos de Deus, que Deus olhou e quis para ele, assim como o coração de Jesus pediu à nossa Madre Teresa para santificar os sacerdotes. E para o mundo é um grande sinal da presença de Deus. E o Papa já nos diz: aonde tem um religioso há alegria. Se não há alegria, então significa que os desafios estão tomando conta dessa alegria religiosa. Porém, os desafios têm que ser enfrentados, vivenciados e, acima de tudo, ter a firmeza na sua fé, no seu testemunho de ser este sinal de presença de Deus. Para o mundo, eu acredito que a vida religiosa é um sinal grandioso. Sem a vida religiosa consagrada do mundo, eu acredito que os desafios da humanidade seriam mais, posso dizer assim, mais escuros, no sentido de pouca luz, sem brilho, sem vida. Então, a vida religiosa é luz. É esta paz de Deus, é esse dom precioso, é a ternura do amor de Deus, tanto na vida religiosa masculina quanto na feminina, principalmente na feminina, porque as mulheres têm sempre aquele seu lado materno, do cuidado, do amor materno de Deus. Acredito também os homens, né? Na vida religiosa masculina, os homens também têm esse lado materno que deveriam realmente vivenciar no seu cotidiano. Então, para mim e para o mundo, a vida religiosa é um sinal, é luz, é presença de Deus. Os desafios são muitos. E principalmente quando a gente dá o sim a Deus, vai perpassando toda a nossa história. Primeiro, um dos maiores desafios é a saída de casa. No caso, né, a gente parece que acontece aquele corte e a gente sente profundamente isso. Pelo menos eu senti. E para o jovem, assim, se desligar da família é muito difícil,
principalmente quando ele tem aquela ligação interior mesmo com a família. E a gente percebe também que não é só a família, mas também o jovem, ele quer estudar, ele pensa no futuro, que é normal de toda a juventude. E pensando no futuro, ele vai se desligando um pouco daquilo que leva a um caminho de santidade, a um caminho vocacional. Às vezes pode se envolver em outros caminhos, com mais companhias, com a droga, com a violência, enfim, buscando sempre o mais fácil. Mas esse é um dos desafios para a juventude, além da família, no desapego à família, de se apegar-se. Mas também o maior desafio que eu acho, um dos maiores desafios, é se entregar totalmente a Deus. Acredito que para ninguém é fácil, a gente pensa bastante, né? Porque a gente tem um sonho pessoal e a gente abraça um sonho de Deus. Pelo menos é isso, eu tinha um sonho pessoal. Eu nunca imaginava de estar na vida religiosa. Porém, eu tive que responder com todo o coração e com a minha convicção. Esse sim é o chamado de Deus, enfrentando todos os desafios, inclusive a questão do trabalho, de deixar a casa, de deixar os amigos, de deixar as pessoas que eu amo, de deixar... eu sonhava em casar, mas passou. Aí depois eu sonhava, eu tinha vários outros sonhos, ser da Polícia Federal. Eu gosto de aventura, dessas coisas, entendeu? Eu gosto de... Se eu fosse estudar mesmo e trabalhar, eu queria estar nas aventuras, não na aventura do trabalho. Eu não queria estar dentro do escritório, mas eu queria estar na lida do cotidiano do que a polícia faz. Eu queria ser dançarina. Eu queria ser escritora, eu posso. Então, a minha realidade mudou totalmente. Então, o jovem também sonha isso. E quando Deus te chama, e quando ele te chama, ele não larga mais do teu pé, aí tu tem assim, quem eu vou escolher? Qual é a melhor proposta? E às vezes, a melhor proposta pode ser até de Deus, ou não. Porque você pode responder e não ser feliz. Mas também você pode responder e ser muito feliz. Se você não é feliz, então não é o caminho que Deus escolheu. Você quis responder com generosidade, mas vai descobrir no percurso do caminho que não é aquela vocação que você pensa que Deus escolheu para você. Mas Deus dá um suporte e você vai descobrindo outros caminhos para você descobrir a sua vocação verdadeira. Eu acredito que é a partir do momento em que nós nos colocamos a caminho com os nossos próprios pés, sem depender de ninguém, somente de Deus, nós encontramos o caminho da nossa resposta pessoal, do nosso sim a qualquer vocação, quando a gente quer e quando a gente se deixa envolver pelo amor de Deus. Se não, a gente vai ficar sempre em cima do muro, porque tem muitos jovens em cima do muro, tem medo de pular, porque o que é que eu vou encontrar do outro lado do muro? É como se a gente não quisesse morrer, que a gente não quer, claro, mas a gente tem medo da morte, porque a gente não sabe o que vai encontrar lá do outro lado, né? Então, a mesma coisa que a vocação, eu fico assim, será se eu pulo? Será se eu não pulo? Aí fica lá o tempo todo, ou pula, descobre que é a vocação religiosa, mas não responde, porque tem medo. Medo dos desafios, medo da convivência, medo dos relacionamentos, vários medos. E aí também tem medo de descobrir que você entrou na vida religiosa, não se sente tão feliz e tem medo de sair. Então a gente enfrenta vários medos no caminho.
Mas se a gente não tem convicção e coerência daquilo que respondemos, daquilo que queremos e colocar diante de Deus na oração, porque o que vai nos ajudar nesse caminho é a oração. Meu amigo pode dizer isso aqui, pode dizer, mas é você que vai dar a resposta. Não é A ou B, é você que decide a sua vida. Não é sua mãe, não é seu pai, porque é você que decide a sua felicidade. Se você quer ser feliz, então entrega nas mãos de Deus. Se não, você pode entregar para qualquer pessoa. Para seus pais, que quer que você estude e seja um advogado. Para os seus amigos, que quer que você seja não sei o quê. Para a vida, para as drogas. Enfim, é você que escolhe. Agora, quem é que escolhe o nosso caminho? Deus. Mas é muito difícil, quem não quer escutar, identificar esse chamado no cotidiano da sua vida. A gente só vai identificar se a gente de fato se colocar nessa presença de Deus no nosso cotidiano, porque não é coisa extraordinária. A gente pensa que o chamado de Deus é extraordinário no sentido, um anjo vai aparecer, assim como Maria, o Gabriel. Nós podemos ser um Gabriel da vida. Todo mundo escutou um chamado. Alguém te chamou, alguém te convidou. Não vamos imaginar, acredito eu, essa é a minha percepção, que Gabriel venha com as asas como a gente imagina, né? Pode ser qualquer pessoa. O Rafael pode ser qualquer pessoa. O Miguel pode ser qualquer pessoa. Mas tudo por obra de Deus. A gente tem que identificar que aquilo é o chamado de Deus. Com o passar do tempo, a gente vai descobrir. Alguém me chamou para participar do encontro. E a partir do encontro que eu tive de catequese, eu comecei a me envolver na igreja. Então foi um chamado de Deus. Antes, eu imaginava que era assim, né? Que alguém ia aparecer de trás da porta de algum lugar e ia me chamar para a vida religiosa. Eu ficava sentada bem pequena, que eu não sou tão grande, não cresci tanto, né? Lá na porta da casa, do batente no interior da casa dos meus pais, eu disse, meu Deus, o que vai acontecer na minha vida? Será se eu viajar? Eu ficava pensando assim, ainda criança. Mas nunca imaginava que era um chamado à vida religiosa consagrada. Entrei em 2004 no convento das Irmãs Oblato Sagrado Coração de Jesus. Fui só, meus pais não foram, porque naquele dia em casa todo mundo foi trabalhar, ninguém queria me acompanhar. Então eu entrei no carro e vim parar em Rosário. Claro, eu não gosto de despedidas, meus pais, né? Então, de Juscelino a Rosário, eu vim chorando até em casa, lá na casa das irmãs. Passei uma semana, como posso dizer, luto. Que a gente fica aquele pesar, como se algo cortasse profundamente. Aí as irmãs, é assim mesmo, não sei o quê, aí vai aquela coisa e tal, você vai se acostumar. E de fato a gente acaba se acostumando, gostando. Passei 3 anos em Rosário, aspirantado e postulantado. Depois passei para o noviciado. O chamado de Deus aconteceu de uma forma engraçada, porque foi uma senhora que me convidou a participar da igreja, a fazer a crisma. Eu fiquei com muita preguiça, porque era naquele horário das 14 horas. Aí eu disse, eu não. Aí eu fui dizer para a mamãe disse, o quê? Tu vai fazer a crisma. Aí eu tive que ir, obrigada, né? Aí, com o passar do tempo, eu fui gostando da leitura bíblica, de como os catequistas explicavam, fui me envolvendo, gostando daquilo que me chamava atenção. Aí eu comecei a participar do encontro vocacional com uma das meninas que participavam já com as irmãs há muito tempo. E todo mundo imaginava que aquelas pessoas que participavam iam entrar no convento. Eu não queria nem saber. Então, eu fui me envolvendo, gostando, participei dos encontros vocacionais. E para nós,
a curiosidade maior é falar da vida religiosa e do sacerdotal. A gente quer saber. Mas eu não me identifiquei não. Disse, legal, né? Aí depois eu comecei a participar. E entrei na vida religiosa. Porém, quando eu dei o meu sim assim a Deus, eu não sabia se eu chorava, se eu sorria. E foi assim uma coisa que a gente não consegue imaginar o que é aquela vontade profunda. E no noviciado fiz 2 anos. Em 2009 eu fiz os votos temporários em São Bernardo. Enfim, em uma dessas igrejas ali da nossa comunidade. E em 2014 eu fiz os votos perpétuos. Claro, muitos desafios. A gente deixa pai, mãe, amigos, namorado. Eu tive um namorado. Aí o meu namorado pensa, é porque você vai embora porque... Não sei o que ele imaginava, mas na época ele disse uma coisinha. Eu disse, não é por causa disso não. Mas quando eu descobri que Deus me chamava, eu disse, eu vou. Nem que caia canivete, mas eu vou. Então, estou hoje firme e forte, sou muito feliz. E acredito que a felicidade é por momentos. Mas porque o estado permanente que eu digo que eu sou muito feliz é porque até agora eu descobri que essa é minha vocação. Até agora. Mas cotidianamente a gente enfrenta os desafios. Tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca e dizer, não, eu vou me embora. Por quê? Porque a gente não escolhe com quem a gente quer morar. Então, o outro é sempre o desconhecido. A outra, no nosso caso. Então, viver na caridade, na pobreza, e viver os 3 votos, pobreza, obediência e castidade, no cotidiano, é um grande desafio. Mas não é difícil. Porque a gente coloca tudo isso para ser oferta agradável a Deus. Assim como o nosso carisma ensina, né? A gente viver essa oferta agradável a Deus por algo maior. Qual é esse algo maior? Santificar os sacerdotes. Sempre o nosso objetivo principal como oblatos do Sagrado Coração de Jesus é a santificação dos sacerdotes. Se você não coloca isso como obra agradável a Deus, oferenda, como a gente diz, oferta, você não consegue viver. Porque vontade de ir embora dá, mas eu digo assim mesmo pra ele, foi você que escolheu. Eu tava lá em casa quietinha, disse não várias vezes, mas tu ficou insistindo, e aí não é que eu fui obrigada a dar o meu sim, mas a necessidade de ser feliz em Deus era maior do que meu pequeno egoísmo, que às vezes eu acredito que era um egoísmo pessoal, de demorar tanto tempo a dar sim a Deus. Mas nos ajuda a amadurecer no caminho, quando a gente se deixa de fato envolver pelo chamado e dar sentido a esse chamado na nossa vida e a ter fé profunda de que esse chamado é de fato um chamado de Deus.